Neste vídeo vamos dar os primeiros passos na utilização do R e do RStudio. Para os que ainda não assistiram ao primeiro vídeo, sugiro que o façam para poderem instalar os dois programas. Eu vou dar números aos painéis. Este primeiro, chamar-lhe o painel 1, este o painel 2, este o painel 3 e este o painel 4. No painel 1 digitam-se todas as instruções e comandos que pretende correr ou executar durante uma sessão. Sempre que o desejar, pode gravar todas estas instruções e comandos num ficheiro de script para poderem ser utilizados novamente em futuras sessões. Esta é uma vantagem imediata do RStudio em relação ao R. O resultado de cada comando ou instrução só aparece depois de pressionar as teclas Ctrl, sem largar, e Enter, ou se clicar no botão Run, que se encontra por cima da janela do painel 1. Neste caso, o cursor tem que estar necessariamente na linha do comando, não sendo importante ou relevante a posição do cursor. Por exemplo, se quiser somar 3 mais 4, eu costumo dar espaço para visualizar melhor a instrução. Escreva 3 mais 4 no painel 1 e pressione as teclas Ctrl Enter e o resultado aparece no painel 3, como podem observar. Em alternativa, pode posicionar o cursor na mesma linha e clicar em Run e o efeito é o mesmo. O RStudio permite introduzir comentários precedidos do símbolo cardinal. Por exemplo, se quiser anotar que se trata da soma, trata-se da soma de 3 mais 4. Pode sempre introduzir comentários para ir deixando notas relativamente aos comandos que vai correndo em cada sessão. No R existem vários tipos de objetos. Escalares, vetores, matriz, e a forma de atribuir um valor a qualquer objeto é utilizar a combinação de sinais menor-menos. O sinal igual também funciona, mas não é tão comum entre os utilizadores do R. Por exemplo, para atribuir o valor 3 vezes 5 ao objeto X, execute o comando. Portanto, X, sinal de atribuição, 3 vezes 5, o produto de 3 por 5. Significa que 15, que é o resultado deste produto, vai ser atribuído ao objeto X. E vão observar que este objeto irá aparecer aqui no painel 2. Cá está ele, portanto, ou seja, o nome do objeto e o valor nele introduzido. Também se podem criar vetores ou listas com números no R. Para isso, vamos recorrer à função C de Combine, como explico já a seguir. Por exemplo, para criar o vetor 1, que inclui os números 8, 5, 7, 9 e 10, basta correr o comando X, sinal de atribuição, C, 8, 5, 7, 9 e 10. Depois é só Ctrl Enter ou Run para correr a instrução. Correr ou executar. Portanto, algumas das vezes digo correr, outras vezes executar, mas o propósito é o mesmo, ou seja, traduzir em resultado a linha de comando que acabamos de introduzir. Ora bem, se quisermos visualizar o conteúdo deste objeto do vetor 1, escrevemos o nome e Ctrl Enter a seguir. Cá está o conteúdo 8, 5, 7, 9 e 10. Em alternativa, e se introduzir o comando anterior entre parênteses, ok, o R cria o objeto
e apresenta de imediato o seu conteúdo, portanto 2 em 1. Para confirmar isso mesmo, corra ao comando que eu acabei de digitar agora e o objeto foi criado e imediatamente o conteúdo foi mostrado no painel 3. É também possível extrair do vetor escrevendo o nome do vetor seguido do número correspondente à posição do elemento a extrair. Por exemplo, para extrair o quarto elemento do vetor 1, a que eu lhe dei o nome de vetor 1, escreva vetor 1, parênteses reto, 4. E, como vocês estão a ver, o R extraiu do vetor o número com a posição 4. Tal como lhes disse anteriormente, o nome de todos os objetos criados na sessão, ok, vão aparecer no painel 2, aqui, como vocês estão a ver. Portanto, clicando aqui no separador Environment, conseguimos ver a listagem do nome de todos os objetos criados. Se clicarem em History, conseguimos observar, ou conseguimos visualizar, todos os comandos e instruções que foram sendo corridas nesta sessão. Depois criado o objeto vetor 1, podem ser realizadas várias operações, nomeadamente calcular uma média, uma variância, saber a dimensão do vetor, construir um gráfico, etc, etc. Por exemplo, para calcular a média e a variância dos números que estão guardados no vetor 1, pode escrever min vetor 1. Se repararem, à terceira letra, ele mostra todos os objetos com as mesmas iniciais e podemos escolher vetor 1 para obter a média, Ctrl Enter, 7.8, e também podemos calcular vetor 1 outra vez, Ctrl Enter ou Run, para calcular o valor da variância. O utilizador pode também desenvolver as suas próprias funções, ou seja, a função min, a função var, a função c já estão pré-determinadas, o resultado que se vai obter já está pré-determinado. Portanto, no caso do c, permite construir criar um vetor ou uma lista, no caso de eventualmente, em vez de números, colocarmos aqui nomes, por exemplo. A função min calcula a média aritmética de um conjunto de números e a função var calcula a variância desse mesmo conjunto de números. Mas o utilizador pode também criar as suas próprias funções. Vamos dar um exemplo. Ok? Criando uma função para calcular a soma de 40, do número 40, do valor 40, com o quadrado de um número qualquer. Para isso, vamos começar por dar um nome para a função, SumSquare, por exemplo. Okay. Foi o nome que eu escolhi. Sinal de atribuição. Depois a palavra reservada function, que aparecerá em azul, abrir parênteses e dentro dos parênteses vamos introduzir os argumentos. Neste caso só temos um x, portanto só vou introduzir um argumento. Se tivermos mais do que um argumento, separamos-los por vírgulas. Depois abrimos chavetas, return, e introduzimos entre parênteses 40 mais x ao quadrado. E de seguida não se esqueça de correr a linha de comando através do Ctrl Enter. E se repararam, aqui no Environment aparece nas Functions a nova função que acabamos de criar. Se quisermos, por exemplo, calcular SumSquare de 5, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai levar o 5 ao quadrado e adicionar 40, portanto, ou seja, deveremos obter o valor 65. Cá está ele em baixo. Portanto, e também podemos utilizar a função para calcular, ok, substituindo agora 5 por 10. 10, o quadrado é 100, mais 40, 140. E aqui está o resultado, 140.
Ora bem, isto é uma breve apresentação de como correr os comandos em R, mas geralmente o que nós fazemos é importar ficheiros de dados e trabalhar diretamente sobre estes ficheiros de dados. Se quiserem aprofundar os conhecimentos sobre os programas, sugiro a compra de um dos meus livros que podem encontrar no meu site, livros esses cujas aplicações se baseiam todas em R. Portanto, temos aqui um em português, Estatística com R, Aprenda Fazendo. Este podem adquirir diretamente contactando-me. Os dois outros, em inglês, um sobre estatística e outro sobre econometria, têm que ser adquiridos através da Amazon. E para já é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo e reencontrá-los no próximo, que tentarei publicar o mais brevemente possível. Muito obrigado e continuem a usar o R.